Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está cansado, diga amém. Tem um povo cansado, mas Jesus vai dar força. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, se você chegou aqui cansado, Deus vai trazer o renovo para a sua vida. Amém? Nós estamos agora iniciando hoje a semana, né? Domingo é o início da semana. E eu creio que Deus vai nos garantir vitória no meio desta semana, porque Deus, Ele é grande. Amém? Deus conhece a necessidade, Deus conhece a tua precisão, a tua necessidade. E quem tem poder para fazer alguma coisa na tua vida é Deus. Só Ele tem poder, amém? Nós somos aqui pequenas ferramentas que, pela misericórdia de Deus, muitas vezes nós olhamos e nem sabemos por que Ele nos escolheu, mas acredito que Ele achou graça e nos colocou na posição onde nós nos encontramos. Talvez nem por merecimento, nem porque nós queríamos, mas quando Deus quer, ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém? Então é aquilo que nós dizemos: o Senhor, Ele jamais pega alguém capacitado para fazer alguma coisa na obra. Deus, Ele pega alguém no meio da igreja e capacita para então fazer o que tem que ser feito. Porque nós estamos na dependência de Deus. Quem está na dependência de Deus? Costumo dizer que nós somos 100% exclusivo dependente de Deus. A própria Bíblia diz, o Senhor Jesus disse assim, ó: sem mim nada podeis fazer. E realmente é assim. É que nem peixe fora d'água, não é? Peixe fora d'água, ele consegue viver por muito tempo? Não. Aí tem um povo tentando viver no mundo aí, no braço, na força do braço, de qualquer maneira, peixe fora d'água, sem a presença de Deus. E muitos achando que está tudo certo. O negócio que nós entendemos por conhecer o mundo espiritual e por conhecer a palavra de Deus, não é viver sem Jesus, mas é morrer sem Ele. Diga assim: não é viver sem Jesus, é morrer sem Jesus. Porque viver sem Jesus, a pessoa vive como peixe fora d'água de qualquer maneira, na abraçada, desfaz de um, passa uma perna no outro e assim vai, né? Mas naquela hora que será o difícil, morrer sem Jesus. Porque quem morre em Cristo, dorme em Cristo, o Cristo que busca, não é assim? Mas quem vive sem Jesus como peixe fora d'água, é Deus que busca Ele? Eu tenho que te falar que não é. Não estamos aqui em julgamento, mas é a palavra do Senhor que fala, e nós temos autoridade de falar. Por isso que nós temos que manter firmado. Você conhece a palavra? Conheço. Então vamos viver para Cristo. Porque se nós conhecemos, é porque um dia, pela misericórdia, o Senhor nos chamou. Sim ou não? Então nós temos que viver para Ele. Nós temos que viver para o Senhor. E é tão bom viver para o Senhor, sabe por quê? No momento que nós passamos dificuldade, temos problemas, adversidade, temos muita coisa. Mas quando nós clamamos, logo Ele vem ao nosso encontro. E isso é que faz a diferença na vida de quem serve. Tem um povo aí fora que fala, aqueles crentes doidos, aqueles crentes bitolados, aquele povo só vive dentro da igreja, aquele povo só vive atrás de oração, mas de repente chega o problema na casa dele, chega a situação na casa dele, aí ele fala, vamos lá atrás daquele povo que eles é doido. Aí aquele povo doido serve. Glória a Deus por isso. Amém? Abra a sua Bíblia, você que trouxe a tua espada junto comigo, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura aqui a partir do verso 16 também. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 16, dentro desta palavra. Todos acharam? Amém?
Quem que ainda não achou, diga: eu não encontrei. Então o irmão do lado ajuda a irmã a achar, pela misericórdia. Atos dos Apóstolos. É depois do último evangelho, segundo o escrever a João. Depois nós vamos logo para Atos. Glória a Deus, amém? Diz assim as Escrituras, a palavra do Senhor desta noite. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira dela. E na mesma hora saiu. Amém? Até aqui a leitura da palavra. Apresentamos ela para o Senhor neste momento, para que o Senhor venha falar uma vez mais com as nossas vidas nesta noite. Eu acredito que todos nós, inclusive eu, estou aqui para ouvir a voz de Deus. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos apresentamos mais uma vez em oração nesta noite. Apresentamos aqui para o Senhor, ó Deus, a Tua palavra. A palavra, meu Deus, que é do Senhor, meu Deus, e não é nossa. Este povo não é meu, mas é do Senhor. E desde já eu me coloco como uma ferramenta pequena diante de Ti. Meu Deus, confesso que sou pó da terra. Meu Deus e meu Pai, confesso que não tenho poder algum, mas quem tem poder aqui é o Senhor. Mas também eu digo que o importante aqui é que o Senhor cresça e que eu diminua, que nós diminuamos, mas que a estrela que brilha aqui em todo o tempo é o Senhor. Toda honra e toda glória a Ti seja dada. Mas fala, meu Deus, ao coração do Teu povo. Fala, Senhor, com a Tua igreja, tira os impedimentos, todos os espíritos malignos, roubadores de palavra, perturbadores de mente, está paralisado. Eu desligo agora, na autoridade do nome de Jesus. Mas que este povo não saia daqui da mesma maneira como chegaram, como adentraram por essas portas. Mas pela misericórdia, pelo sangue de Jesus, o Senhor fala com a Tua igreja, fala com as nossas vidas e dê vitória a este povo que veio aqui para Te servir e para Te adorar, no nome de Jesus. Amém? A igreja pode assentar e glorificar o Senhor. Senta e glorifica a Deus. E que neste momento você possa se voltar a tua atenção para o altar de Deus e para a palavra do Senhor. E que possamos absorver para nossas vidas tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para esta noite. Porque esta noite é exclusiva, ela não volta mais, amém? Hoje é o último dia do mês de novembro, sim ou não? Dia 30 do mês de novembro do ano 2025, este é um culto de domingo, a família no altar de Deus, e este culto nunca mais volta. Quem crê que ele não volta? Porque amanhã já é dia 1º, amém? 1º de dezembro, e assim o ano já está findando. Mas nós estamos aqui perseverantes. Quem está perseverante? Vamos perseverar até o fim. Quem quer perseverar até o fim? A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem quer ser salvo? Ah, mas quem é que não quer morar no céu? Quem é que não quer herdar a nova Jerusalém, aleluia, preparada para um povo escolhido, lavado, remido no sangue de Jesus? O caminho é árduo, sim, as provas são muitas, sim, tem espinho, tem barreira, tem tantas coisas, tem levante, tem prova.
prova tem bastante, às vezes dá até para dar um pouquinho para alguém, se quiser, mas porém naquele grande dia, aleluia, na perseverança vai valer a pena, porque no grande dia do Senhor, este dia será terrível, não sou eu que digo, mas a palavra de Deus que diz que o dia do Senhor será terrível para aqueles que não temem e não servem. Mas no meio de uma multidão, no meio de bilhões de pessoas, Deus olhou para a tua vida, achou graça e te escolheu. Você não é grato por isso? Deus um dia olhou para a minha vida, achou graça, me escolheu, me colocou na posição de adorador, e eu sou grato a Deus por isso. E eu demorei para vir para Jesus, acho que eu deveria ter vindo antes. Com apenas 20 anos, eu acho que é muito, mas com 20 anos de idade, eu já era diácono da casa do Senhor e fazendo a obra de Deus. E eu acho que eu demorei, porque eu queria sim ter vindo antes. Aí tem muitos que ficam ainda assim achando que tem tempo ainda. Eu sou muito jovem, eu tenho que divertir a vida, eu tenho que viver. Viver o quê? Irmão, está assustadora a juventude que está sendo ceifada. Ó. Quem já percebeu isso? É terrível. E juventude que eu estou falando é juventude mesmo, 16, 17 anos, 20 anos. E às vezes muitos brincam achando que há tempo. Não tem tempo mais. O negócio é entregar a vida a Cristo e servir a Ele. Glória a Deus. Porque Jesus, Ele chamava assim, eram os jovens, Davi, jovem José. Quantos anos vocês acham que eles tinham? E já se colocaram na presença do Senhor em servir, em temer a Deus e adorar a Deus. Então eu falo que eu vim para a igreja à tarde, e aí eu olho assim e falo, nossa, mas como que eu poderia ter vindo antes? Porque é tão bom. É tão bom servir a Deus. É tão bom adorar a Deus. No meio da caminhada tem problema, sim ou não? Mas Jesus disse, está estipulado, não é porque você é crente, não é porque você é cristão, não é porque você serve a Deus que não tem problema. Tem muitos problemas. Mas Jesus é aquele que soluciona todos os problemas. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Filhinha do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Mas para vencer tem que estar comigo, tem que caminhar comigo. O evangelho da cruz, ele é sacrifício, ele é dor, ele é lágrima, é problema, dificuldade, mas também ele é amor, paz, longanimidade, gozo. E tem algo preparado para a vida daqueles que vão servir ao Senhor até o fim. É isso que compensa. Porque o reino de Deus não é tomado de qualquer jeito, não. A Bíblia diz a mim e a você que o reino do céu é tomado por força. É por isso que Ele olha para a minha vida, para a tua vida, e olha, diz assim, ó, esforce e tem bom ânimo. Porque se você não esforçar e tiver bom ânimo, você não estaria aqui. Você está aqui porque hoje você se esforçou. Falou, o meu corpo está pedindo cama, está pedindo sofá, está pedindo alguma coisa, mas eu vou lá adorar, porque Jesus vai estar lá nesta noite. Aleluia! É Ele que se faz presente no meio da igreja. E nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, e com certeza Deus já está manifestando a sua glória, o teu poder no meio da igreja, no meio do povo. Deus está indo lá na sua casa. Por você estar aqui, Deus está controlando e cuidando de todo o teu problema, independente de qual seja. Ele sempre será maravilhoso em nossas vidas, porque Ele é maravilhoso. O seu nome é, aleluia, Emanuel, Elohim, El Shaddai, Adonai, o grande eu sou. A Bíblia diz que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Há de vir o quê? Buscar o povo que adora Ele em espírito e em verdade. E eu posso dizer para você que está muito próximo à vinda de Cristo. Quem vê que está muito próximo? A Bíblia fala que quando visse o sinal era para ficar esperto, sim ou não? A Bíblia diz assim, ó, vigiai e orai, para que não caias em tentação. Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que virá o Filho do Homem buscar a sua igreja, sim ou não?
A Bíblia diz que se o pai de família soubesse o horário que o ladrão vinha roubar a casa, ele ficava bem acordado e com a arma na mão, sim ou não? Mas o ladrão vinha roubar a casa de qualquer jeito? E não sou eu que digo, mas a Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que como ladrão, o Senhor virá buscar a sua igreja. A hora em que menos e muitos imaginam, a igreja será tomada da terra e levada para o céu em arrebatamento. E é algo que muitos lugares já não falam mais, porque tem medo de dizer, já não fala de cruz, já não fala do amor de Cristo, já não fala do sangue que foi derramado, já não fala-se mais que Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando. Quem acredita que Jesus voltou hoje? Você tem que crer, porque enquanto você está aqui, muitos desceu a cova hoje. A nível mundial, quantos será que desceram hoje? Aí o que eu posso dizer para você é que Jesus voltou para ele, sim ou não? Não tem mais chance. Desceu, desceu. Se tinha vida com Deus, tinha. Se não tinha, encerrou-se. Jesus volta todo dia. Tem muita gente olhando para o céu, cadê Jesus? Logo, logo ela apaga e fala, não é que voltou mesmo para mim? Vai sim agora. Deus diz assim, ó, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Existe uma preparação a ser feita e tomada por parte das nossas vidas, que são os ensinamentos de Deus. Ensinamento nós temos de sobra, sim ou não? Somos ensinados todo dia a servir a Deus. De repente você fala, eu quero ser mais ensinado. Você pode ser ensinado até dentro da tua casa. Sabe que jeito? Você pega essa Bíblia que às vezes fica aberta no Salmo 91, criando teia de aranha, fecha ela, faz uma oração a Deus, abra ela e você vai ver a boca de Deus falando diretamente com a tua vida, porque o autor do livro é aquele que está presente. É o único livro que o autor está presente. Muitos lê tantos livros, lê jornais, é tanto, olha, você lê o livro de fulano, você lê o livro de Betano, mas ele está tão longe. Mas a Bíblia é aquela que quando você abre, muitos aqui já teve experiência, abre a Bíblia, o Senhor fala e você chora, e a presença dele está ali. Isto é o privilégio de servir a Deus. Isto é o privilégio de ter a palavra de Deus. Isto é o privilégio de ter um Jesus que é dono das coisas impossíveis acontecer na nossa vida. Tem muita gente que tem um problema, uma dificuldade, sim, achando que é para a morte. Mas Deus fala, não é para a morte, é para que o meu nome seja glorificado. Tenha fé, aleluia, tenha fé no Filho de Deus, tenha fé no sangue que foi derramado, para que você venha ver a glória de Deus derramando sobre a tua vida. Mas temos que ter fé e confiança. A palavra de Deus, não estou fugindo dela, mas tudo é direcionado pelo poder do Espírito do Senhor. Nós estamos lendo aqui sobre a vida de dois homens de Deus, o qual você já ouviu desta palavra, você já ouviu esta pregação. Estamos aqui nada mais, nada menos falando da vida de Paulo e Silas. Paulo, aquele que outrora era Saulo, mas teve um encontro com Jesus e mudou a vida e mudou o nome. Eita glória! Você não está entendendo? Se você verdadeiramente tem um encontro com Jesus, muda a tua vida, muda a tua história e muda o teu nome. Aleluia! O teu passado era lá, passado. O presente é aquele que Deus vai cumprir na sua vida com um novo nome, com uma nova história de vida. A palavra de Deus fala aqui que Paulo, ele viajava, depois então que ele conheceu Jesus, depois então que ele encontrou Jesus no caminho, por uma situação desagradável até mesmo para ele, mas foi necessário Jesus resplandecer a sua glória e dizer, olha, está levantando contra a minha igreja. Não é contra o povo, contra a igreja. É por isso que eu falo que quando a pessoa levanta contra a igreja, levanta contra o altar de igreja, ela não se levanta contra o homem, mas ela se levanta contra o próprio Deus. Quem é dono da igreja?
Eu escutei duas vozes bem baixinhas que descobriu quem é dono da igreja. Mas você não sabe quem é dono da igreja? Vou te dar mais uma chance. Quem é dono da igreja? E quem cuida dela? E quando se levanta contra ela? Quem cuida? Deus fala que é a menina dos olhos dele. Você já tentou bater o dedo na menina do teu olho? Ou já bateu um bichinho? Esse dia eu peguei um bichinho no meu olho e soltou, acho que um liquidinho verde, assim ó, mas queimou de um tanto que eu estava de moto. Eu já parei logo na beira da sarjeta, fiquei 10 minutos lá, mais que trem que queima. É a menina dos olhos. E aí? Se mexer com Deus, está mexendo de que maneira? Aí a pessoa acha que está mexendo com qualquer um. Irmãos, eu posso dizer para você que todos que estão no altar aqui é falho e pecador. A bispa não está presente, mas também é falho e pecador. Todos nós estamos dentro de um pronto-socorro espiritual para que as feridas sejam curadas e saradas. É por isso que Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Eita glória! Perdeu de glorificar. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que não precisam, mas para aqueles que precisam sim de médico. É por isso que nós chamamos a igreja de pronto-socorro espiritual, porque é aqui que você entra ferido e você sai sarado. Mas se você quiser, eu não vim chamar o justo. Jesus diz: eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. O apóstolo Paulo estava em missão, pregando então a palavra de Deus. E ele estava ordenado para ir por um lugar aonde então o Espírito do Senhor vem sobre ele e fala: olha, eu quero que você vá para Filipos, Macedônia, porque eu tenho obra lá, eu tenho algo lá para completar, eu tenho algo lá para fazer, eu tenho algo lá para realizar. Se você entendesse, Deus está presente no nosso meio. Deus tem que realizar algo aqui no nosso meio. Alguém precisa de algo da parte de Deus no nosso meio, e nós vamos entender que Jesus vai vir de encontro e que ele vai operar um milagre. E Paulo então ele obedece à voz de Deus, obedece à voz de Deus. Se tem uma coisa que nós temos que ter com Deus, é obediência. Aprender a obedecer, aprender a ter o que? Submissão. Por muitas das vezes é pregado algo aqui, eu estou pregando a palavra, mas você entra no centro da vontade do Senhor e receba da palavra, absorva a palavra, porque ela não é minha. Eu estou aqui simplesmente anunciando o Evangelho. Eu estou aqui pregando para você as Escrituras Sagradas, e que você receba no teu coração, porque a bênção quem vai te dar é Deus. É Ele que conhece a tua necessidade, é Ele que conhece o teu coração, a tua precisão, não sou eu. E Paulo vai para Filipos, ele vai para Macedônia. A Bíblia diz que ele entra numa aldeia e ali ele fica por uns dias fazendo a obra de Deus. Porque Paulo ele era tão perseguidor, ele era tão mau com os cristãos. Se você ler sobre a trajetória de Paulo, ele judiava de cristãos sem pena. Naquela época não tinha carro, ele arrastava os cristãos, era no cavalo mesmo, amarrava e saía arrastando. Mas matava multidão de cristãos. E ele foi perseguindo a igreja. Deus foi dando corda, Jesus vai dando corda, como Deus dá corda para muitos. Sabia? Quem sabia que Deus dá corda? Quem sabia que Deus dá linha na pipa? Ó, deixa aí, vai. Aí quando Deus fala: agora eu te pego na curva. O ai de Deus dói, sim ou não? Dói. Foi o que aconteceu com Paulo. Jesus então teve um encontro com ele no caminho. Lá, você está me perseguindo, agora você vai ser perseguido por causa de mim. Perseguiu tanto a igreja, perseguiu tanto Jesus, que agora você vai ser perseguido por minha causa. A tal ponto que Deus fala por intermédio do Espírito de Deus a um servo chamado Ananias, fala: olha, vai à rua direita na casa 3 e ali você vai orar por um nome de nome Saulo. Ananias dá um pulo: não, este nome eu conheço.
Este homem é terrível, ele persegue cristão, ele persegue a igreja, ele mata, ele é terrível. E o Senhor fala, ele era terrível, mas para você saber agora, ele é para mim um vaso escolhido. O homem encontrou com Jesus. A Bíblia diz que já em 3 dias cego, porque a cegueira veio sobre os olhos dele. A Bíblia diz que umas escamas cobriram os olhos dele, terrível. E por 3 dias ele já entrou no jejum. Já começou a servir a Deus jejuando. Vai lá e ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido e vai ser usado nas minhas mãos. É por isso que nós olhamos por vida de pessoas e não podemos falar nada. Porque se ela se colocar na posição de servo, Deus, ele vai fazer a obra. Eu costumo dizer que quando a pessoa quer, Deus faz. Quem acredita que é assim? Porque se você não quiser, Deus vai fazer? Não. Mas quando você quer algo de Deus para a tua vida, Deus faz. E Paulo então ele se encontra já sendo missionário, pregador da palavra de Deus. Ele já saiu dali cheio do Espírito de Deus, porque quando ele coloca de pé, as escamas caem do olho dele. A Bíblia diz que ele é tomado pela presença do Espírito Santo do Senhor. E ele já saiu em missão. Em Filipos, na Macedônia, ele estava em missão. Deus tinha algo para fazer. Deus tinha algo para operar no meio daquele lugar. A Bíblia diz que ele, num certo sábado, ele estava alguns dias ali. Ele olhou e falou, olha, vamos na beira de um rio, onde eu tenho visto umas mulheres ali em oração. E eu quero ir lá porque eu acredito que Deus tem algo no meio daquela oração. E estava ali Paulo, estava ali Silas, e eles então foram para aquele momento de oração. A Bíblia diz que chegando lá no meio daquelas mulheres, ele se assentou, e ali o Espírito de Deus já começou a tomar a boca dele, e ele já começou então a pregar o Evangelho para aquelas mulheres. A Bíblia diz que ele estava pregando, e no meio destas mulheres, a palavra do Senhor diz que ali tinha uma mulher por nome Lídia. Ela estava ouvindo assim de uma maneira tão ali serene, recebendo. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus abriu o coração dela, e as palavras de Paulo iam entrando dentro do coração. Paulo estava pregando e a palavra estava adentrando dentro do coração daquela mulher chamada Lídia. E de repente ela ali se apegou de uma tal maneira dentro da palavra. O Espírito de Deus estava falando, a glória de Deus estava sendo manifestada de forma sobrenatural. E ali ela começou então a olhar as palavras de Paulo e disse, como está falando comigo? O próprio Senhor estava falando com a mulher. E de repente então ela já traz logo a família dela todinha. Vamos todos ouvir a palavra? Oh glória, vamos todos ouvir o que Jesus está falando. Então vamos estar unidos junto com a família. A Bíblia diz que quão bom e suave é os irmãos que vivam em união. Estamos aqui em meio a uma família. Estamos nesta noite ouvindo a palavra de Deus. E a mulher, ela traz logo a família dela para ouvir a palavra. Sabe o que aconteceu naquele dia? Jesus tinha uma obra em Macedônia. Jesus tinha uma obra na aldeia em Filipos. E ele tinha uma obra para ser concretizada na vida então daquela família. A Bíblia diz claramente que aquele povo se colocou em posição e já logo pediu batismo para Paulo. Nós queremos batizar. Nós queremos servir o Senhor. Está vendo a diferença? Quando verdadeiramente a pessoa quer ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, nada impede ela de servir e de adorar o Rei da Glória. Batizar. E aquela mulher de nome Lídia, ela olha para Paulo e diz, olha Paulo, você e o teu companheiro de missão,
podem ficar hospedados na minha casa, porque lá eu estou preparando lugar para vocês ficar até terminar aquilo que vocês têm para fazer aqui. Já acharam ali um lugar para ser hóspede de um lugar de uma família que acabara de se converter ao Senhor, acabaram de entregar as suas vidas para o Senhor. E Paulo então diz assim para ela, né? Sim, nós estamos em missão aqui em Filipos. Deus tem ainda algo para fazer aqui na Macedônia, mas logo quando terminarmos, retornaremos então para a sua casa. A Bíblia diz que Paulo estava naquele lugar de oração com aquelas mulheres. A palavra de Deus fala que Deus ali criou uma situação e o sobrenatural de Deus aconteceu. E Paulo então desceu junto com Silas para um lugar de oração. Saindo daquele lugar, então ele vai para outro local de oração. A palavra de Deus fala que quando então Paulo e Silas se deslocam daquele lugar para um lugar de oração, a palavra de Deus fala que veio ao encontro deles uma menina com um espírito de adivinho na sua direção. A Bíblia diz que aquela menina, ela dava muito lucro para os seus senhores, ela tinha dom, mas o espírito que habitava nela fazia adivinhações futuras na vida de pessoas, e aqueles homens tinham muito lucro. E a Bíblia fala que por vários dias ela andou perseguindo Paulo e Silas, e ela gritava no meio das ruas lá de Filipos assim: olha, esses homens aí são filhos do Deus Altíssimo e eles pregam a salvação. Sem querer ela estava pregando, tá? Mas a palavra de Deus fala que Paulo se indignou e se irritou. Paulo ficou indignado. Paulo ficou irritado. A Bíblia diz que ele olhou, voltou para trás e disse ao espírito: espírito maligno, sai dela agora. E a Bíblia diz que foi instantâneo, o espírito saiu dela. Já não era mais adivinha. Ali ela diz o que? Ali valem os grandes homens de Deus, o Deus Altíssimo, e eles estão pregando a salvação. Desde aquela época, irmãos, tem muitos que falam assim: vai falar de salvação. Olha Deus falando na palavra. Desde a época de Jesus já se falava de salvação. Jesus disse: olha, eis que venho sem demora. Olha, eis que cedo venho. Olha, ainda que muitos têm por tardio a minha vinda, mas olha, eu estou vindo. Jesus sempre está avisando na palavra que ele está voltando. E a palavra de Deus aqui, ela traz a informação para nossas vidas, que o dono daquela menina, eu falo dono porque eles usavam ela e ganhavam dinheiro, eles ficaram muito irritados com Paulo e com Silas. Eles ficaram fora de si. A Bíblia diz que eles arrastaram Paulo e Silas para uma praça e colocou diante do juiz, diante do magistrado, diante do precursor. E ali ele diz que: olha, estes homens estão aqui na nossa cidade fazendo aquilo que não é aquilo que nós entendemos e que nós praticamos. Eles estão perturbando a nossa cidade. Estava pregando o Evangelho e para aqueles homens estavam perturbando a cidade. Para você entender, para a igreja entender que não é fácil, muitas das vezes a gente prega o Evangelho, muitas das vezes a gente anuncia o Evangelho para alguém, e a pessoa ela fala tanta coisa para você na sua frente, mas de repente daqui a pouco ela não tem interesse nenhum de servir, ela não tem interesse nenhum de adorar a Deus. Por esses dias mesmo eu fiz uma visita por alguém que conhece tanta palavra de Deus. Fiquei várias horas lá, saí de lá muito tarde, conversei, oramos, falei da palavra.
E ele é muito conhecedor da palavra. Não, porque agora eu vou estar pegando firme com Jesus, eu vou estar indo para a igreja, eu vou estar adorando. E eu, amém, foi produtiva a visita, né? Aí eu cheguei na minha casa, ele mandou mensagem: nossa, pastor, que bênção o Senhor ter vindo aqui, que presença de Deus gloriosa, estou bem, aleluia, vamos caminhar junto, né? Mas até hoje não estou vendo mais. A gente vai desanimar? Não. Mas um dia mais tarde pode cobrar alguma coisa de Deus? Não. Porque você tem o privilégio de ouvir a palavra hoje. Nós temos o privilégio de estar ouvindo a palavra de Deus hoje. Porque de repente amanhã já não tem mais quem pregue, já não tem mais quem fale da palavra, e muitos vão ter saudade. A própria Bíblia fala que muitos vão correr desesperados, igual doido, de um lado para o outro, para ouvir uma palavra, e não terá. E é por isso que nós temos que acatar a palavra de Deus anunciada. Nós temos é que verdadeiramente acatar e colocar na tábua do coração. Olha o que Deus fez na vida desta mulher chamada Lídia. Deus abra o coração dela para que ela ouça a palavra, para que ela receba a palavra, porque uma obra tinha que ser feita na vida dela e na casa dela. E Deus também vai fazer uma obra na tua casa. Você tem que acreditar que Deus vai sim operar dentro da tua casa. Por você buscar a Deus, por você servir a Deus, algo Deus vai fazer dentro da tua casa. Não é olhar para o problema, para a circunstância, até mesmo que você se encontra vivendo, mas é saber que existe um Deus que contempla aquilo que você vive. A Bíblia fala que Paulo e Silas foi levado para a praça, e aqueles pretores que eram juiz, magistrado de alto escalão, administrador da justiça, administrador do exército, o povo ficou em desfavor a Paulo e Silas, criticaram, falaram, colocaram em praça pública. Eles amavam colocar cristão em praça pública, e ali os pretores então rasgam as suas vestes. A palavra de Deus fala que coloca os dois ali e começa os açoite. A Bíblia diz que começa ali a pancadaria de chicote nas costas, por causa de alguém que estava pregando Jesus, por causa de alguém que estava falando do amor de Deus. A Bíblia diz que eles receberam muito chibatada nas costas por parte dos soldados. Não foi poucas. Por alguns estudos que você vê, a gente vê que eles receberam 39 chibatadas nos lombos, por pregar a palavra e por dizer que Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura e Jesus voltará. É o mesmo Jesus que está no nosso meio, aleluia. É o mesmo Jesus que esteve presente na vida de Paulo, de Silas, na vida dos discípulos e de muitos outros que fizeram então a obra de Deus. Nós estamos aqui na casa do Senhor, e aonde Jesus está tem milagre, aonde Jesus está tem sinais, tem prodígio, tem maravilha, tem presença, tem essência. Mas Deus fala através da palavra. Abra o teu coração e deixa a palavra entrar dentro dele. Depois então que eles apanharam de um tanto, eles acharam então que eles seriam liberados e pronto. Mas aquele juiz daquele lugar estava tão assim endemoniado, possesso, que ele chamou um carcereiro e disse, falou, olha, leva eles para a prisão máxima, leva eles e amarra no tronco. Sabe aquela prisão de segurança máxima? Quando você vê um bandido perigoso que fala, tem que ser um lugar que ele não escapa. Foi para este lugar que levaram Paulo e Silas, porque pregou o Evangelho e falou do amor de Jesus. Mas lembra do Saulo que perseguia Jesus? E lembra do Paulo agora que está sendo perseguido por causa do amor de Jesus?
Às vezes você se sente perseguido porque você serve a Deus, mas a Bíblia chama você e eu de bem-aventurado quando sois vós perseguidos por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, se você tem perseguição, se alegra, porque a Bíblia te chama de bem-aventurado. Encerraram lá Paulo e Silas na prisão máxima, amarraram o pé deles no tronco, e Paulo e Silas falaram: mas por que isso? Não estou entendendo nada não. A Bíblia não diz, mas você acha que eles vão orar e dizer: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo aqui com nós? Porque nós expulsamos um espírito maligno de uma jovem que foi liberta, estamos vindo para a cadeia cheio de açoite, apanhamos ali muito. E eles foram para a cadeia, foram para a prisão, foram espancados. E nós estamos falando de chibatada. Você tem noção do que era a chibatada naquela época, onde os romanos, soldados romanos, eram cruel? Você imagina que eles chibataram a costa de Paulo e de Silas de pouca força? Só não morreram porque é servo de Cristo, sabia disso? Tem situações que nós passamos que não morrem porque serve a Jesus. E a Bíblia diz que eles foram colocados lá com cadeia, com corrente. Irmãos, a Bíblia não diz isso, mas quem já viu aquelas prisões que tinha antigamente nos desenhos, que era uma bola preta grande assim, você já lembra? E amarrava numa corrente, a pessoa não conseguia arrastar ela. Acredito que até isso colocaram nos pés dele. Falou: não, esses aí é perigoso, esses aí tem que ter medo. E a ordem já foi dada para o carcereiro. Ele falou: cuide, guarde em prisão e com máxima segurança, porque eles não podem escapar. Olha só, porque pregou Jesus, porque falou do evangelho de amor, porque falou de salvação, porque falou de libertação. Olha que situação. E talvez não é diferente nos dias que nós estamos vivendo, no dia de hoje. E ainda nós somos privilegiados de morar e viver num país que ainda, eu digo para você ainda, porque eu acredito que as coisas vão estreitar, que ainda pode se falar do amor de Deus, que ainda pode se falar que Jesus cura, batiza, que Jesus voltará, que ainda pode pregar o evangelho da cruz, que Jesus derramou seu sangue para salvar a humanidade. A cruz que era nossa, Jesus levou sobre os lombos dele. E muitos não valorizam o seu chamado. Não é o chamado de estar em cima do altar, mas o chamado de servir, mesmo que na nave da igreja, ouvindo a voz e a palavra de Deus. Muitos não valorizam o sacrifício da cruz que Jesus lá fez pela sua vida. Muitas das vezes coloca na mente: hoje eu não vou na igreja, nem posso, nem quero, hoje eu estou cansado. Muitas das vezes não deixa de fazer o seu trabalho, não deixa de correr atrás das suas coisas, mas deixa de servir a Deus, achando que está ganhando tempo. A Bíblia diz que a perca de tempo é não ter tempo para Deus. Tem muita gente tentando amontoar e juntar tantas coisas que eu digo, terrena, sem tempo para Deus. Vai entrar no vão do dedo e vai sair no outro, vai juntar e vai embora, não está nem sabendo por que está acontecendo. Sabe por quê? Deus não pode ser substituído por coisas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu tenho que te falar isso. O que está em primeiro lugar, no lugar de Deus, não se torna a tua vida então em primeiro lugar para Ele também. Vai ficar em segundo, terceiro. Irmãos, uma coisa que chama a atenção, e uma coisa que estudando a palavra de Deus e vendo, por muita pouca coisa a pessoa deixa de adorar a Deus, sim ou não? Às vezes já faz biquinho, birrinha, nem levou açoite nas costas, está fazendo birrinha, né, presbítero Paulo, presbítero Bruno, a igreja que está aqui ouvindo a voz e a palavra de Deus. Não acontece nada, já não vou na igreja, vai biquinho, e que levar açoite? Eu não vou adorar a Deus, não. E levar açoite é fácil? Levar chibatada é fácil? Ficar preso no tronco dentro de uma cadeia é fácil? Não. Mas a Bíblia fala aqui para mim e para você:
Este horário, irmãos, eu falo que tem um sinal nele, vocês vão ver. A Bíblia fala mais à meia-noite. Por que será que essas pessoas que fazem trabalho, eles vão sempre à meia-noite? Já tem que ir à meia-noite. Porque às vezes a gente fala, vamos subir para o monte, que ó, meia-noite. Mas nós estamos na direção do Pai. Aí o inimigo já quer imitar, já quer colocar os dele para trabalhar à meia-noite também. Aqui nós vimos dentro desta palavra, à meia-noite, com as costas ardendo. A Bíblia diz que os verbos nas costas eram dessa altura. Irmãos, levar chibatada nas costas de vara, se for muito e se for grossa, a pessoa desmaia. Não desmaia? Vai aguentar, é tanta dor que ela não aguenta, ela desmaia. Já viu alguém levar a chinelada nas costas, ela envergar tudo assim, ó, fazer até trapézio, quase que engorda para trás de tanta dor? Já viu alguém assim? Eu me lembro. Chibatada nas costas, pá! Meu Deus! Aí imagine levar 39 açoites. Estava lá dentro da prisão, tinha outros companheiros, porque a Bíblia diz aqui, você pode ler que tinha os companheiros lá também, dentro da prisão, junto com Paulo e Silas. E os outros presos estavam lá murmurando, outros xingando, porque é assim que funciona. E outros falando, que merda, desculpa eu falar, mas que porcaria, nós aqui, o que nós estamos fazendo? Olha esses dois aí amarrados no tronco, segurando sua máscara, isso deve ser muito perigoso. É perigoso, crente fervoroso é perigoso. Olha lá, o crente cheio de Deus, a igreja. Olha, a igreja foi arrebatada. Crente cheio de Deus é um perigo, é um problema para quem vai contra ele. E é real. É problema. Aí Paulo olha para Silas e fala, e aí, irmão? E os vergão falam, tá doendo um pouco. Mas o que nós vamos fazer? Aí Paulo fala para assim, vamos orar. Aí Paulo diz assim, então enquanto eu oro, você louva, você adora. Quem está entendendo? Quem entrou aqui nesta noite para adorar o Senhor? Está com problema, não sei quais são as chibatadas da vida que estão aí te machucando. Mas se você entrou aqui para adorar a Deus, mesmo com as costas ardendo, com o problema gritando, você possa saber de uma coisa: Deus te visitará. Ainda hoje, com poder e glória, unção e autoridade. É na autoridade da palavra de Deus. Ele ainda hoje, estou dizendo, entrará com poder e glória sobre a tua vida, porque Ele é fiel. Aí sabe que eles começaram a orar, começaram a clamar em fervor ali buscando, e de repente eles começaram a adorar a Deus, começaram a entoar hinos, e eles estavam cantando, eles estavam louvando, eles estavam adorando o Senhor. Aí já os vergões já não era motivo de dor, porque eles já estavam cheios da glória e da presença de Deus. Para quem vai entendendo, no momento da luta, da aflição, começa a adorar, começa a servir, começa a glorificar, começa a olhar para o céu e dizer: Senhor, está doendo, mas o Senhor é bom, está ardendo, mas a tua glória resplandece, a salmoura do céu desce e traz cura. E eles começaram a adorar o Senhor na cadeia. Estava com o tronco no pé amarrado, falou: mas a nossa boca ninguém fecha, nós adora, nós glorifica, nós exalta o Senhor. E os outros companheiros estavam lá assistindo. É a Bíblia que diz, não sou eu, estava olhando para eles dizendo: esses aí é doido, leva tanta açoite nas costas e está adorando. Mas daqui a pouco vai ver um mistério. Fala: existe um mistério para quem adora Jesus. Existe um mistério para quem verdadeiramente busca a face de Jesus. Eu falo para você por intermédio desta palavra que está sendo anunciada nesta noite para a igreja. E se você quiser de graça, você recebe para a tua vida, porque a instrução está descendo do céu. Você abre o teu coração como Lídia abriu o coração e leva a palavra para a tua casa, e verás que a glória de Deus resplandece. Amém.
No momento da adoração, os presos estavam ali olhando e não sabiam, indignados, mas esses aí são doidos. Mas a Bíblia diz, você pode ler lá na sua casa, pode ler o texto completo que você vai se deparar. Não vou nem falar o versículo, senão você vai chegar lá e ver só o versículo, mas lê a palavra toda. Aí quando eles estavam ali adorando, de repente veio um terremoto. De repente veio terremoto santo de Deus. A Bíblia diz que abalou todas as estruturas do cárcere. A Bíblia diz que as portas todas se abriram. Ah, se você entendesse, ó. As portas se abriram, e as correntes quebraram e caíram para o chão. Aleluia. Glória a Deus. As correntes foram quebradas. As portas se abriu. Aí os companheiros disseram: eita, que é esses dois aí? Rapaz, o negócio é feio. Que coisa de doida é essa? Olha, está tudo aberto, as portas, nós já podemos até sair. Irmãos, o carcereiro abriu os olhos porque ele estava dormindo, dizendo assim: olha, ele está preso em segurança máxima, mas quando Deus quer soltar, quando Deus quer escancarar a porta, aleluia, da prisão, da cadeia, Ele só abre e fala: vai, porque a ordem é dele. Ele é o juiz dos juízes, Ele é o desembargador dos desembargadores, Ele é o Deus vivo de Israel, Ele tem o domínio, o trono da glória, e tudo que está aqui embaixo ainda está na direção dele, nada fugiu do controle. Então deixa na mão de Deus, deixa na mão do Senhor, porque na minha, na tua mão pode fugir, mas nas mãos do Senhor tem algo extraordinário para acontecer. Aleluia! Glorificado, engrandecido seja o nome do Senhor dos Exércitos, que se faz presente em nosso meio, está dentro desta palavra, porque eu sinto Ele na palavra, e é bom você adquirindo, absorvendo para a tua vida, sabendo que Ele pode sim criar um terremoto ao teu favor, para te favorecer. Aleluia! Irmãos, o carcereiro, então, a Bíblia diz que ele levanta de um sono profundo. Eu acho que não está escrito aqui, mas eu acho que ele imaginou: que rolo que é esse? O que está acontecendo? Ele já logo tirou a espada da bainha para se enforcar. A Bíblia diz que ele queria se suicidar. Sabe por quê? Quem sabe por que ele queria suicidar? Vamos ver se tem gente bom de Bíblia aqui. Só o altar que eu não quero, porque isso vai ser demais. Como que é? É dentro desse contexto mesmo. Ele seria cobrado pela sua própria vida por ter deixado escapar alguém que estava preso em segurança máxima. Pagava com a própria vida. Então, já que ele ia pagar com a própria vida em praça pública ainda, ele falou: já tiro logo a minha vida aqui, porque pronto, agora já deu para mim. E quando ele arranca da espada, a Bíblia diz assim que Paulo dá um grito em alta voz: ei, não faça nada com a tua vida no escuro. Sabe algo que me chama a atenção e vem do céu agora? Quando você tem o Espírito de Deus, até no escuro você enxerga. É forte, né? Quem anda no escuro sem a presença não enxerga nada, mas quem tem o brilho do Espírito e a presença do Senhor até no escuro vê. Sabe por quê? Quando as cadeias se quebraram, as portas se abriram, os elementos da estrutura do cárcere abalou, ficou escuro. Mas Paulo viu ele sacando da bainha a espada e deu um grito: não faça nada com a tua vida, porque aqui ninguém escapou, ninguém precisa fugir. Estamos todo mundo aqui. O carcereiro olha então ali naquele momento e fala assim: mas acende uma luz aí que eu não estou vendo ninguém. Sabe a importância de servir a Deus e andar com Jesus? Se torna ali como o Salmo 115,
que fala assim, ó, que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Nós sendo luz, andando com Jesus, não precisa de luz, porque a luz que nos acompanha já faz alumiar o que nós precisamos ver. A Bíblia diz que aquele carcereiro, então, desesperado, a Bíblia diz que ele tremeu diante de Paulo e Silas. Ele tremeu, diga assim, ele tremeu. Sabe por quê? Quando foi prender eles, foi na valentia. É aqui, põe essas correntes, quero ver vocês escapar, quero ver quem vai dar livramento. Sabe aquela história? Você está indo na igreja lá, quero ver se vai acontecer algo na tua vida. Vai acontecer o milagre. A Bíblia diz que ele chega todo atônito, tremendo, assustado. O que é que aconteceu? Aí eu abro dentro dessa palavra, ó, a situação que Deus cria por causa de salvar uma família. Permitiu Paulo e Silas ser achibatados. Permitiu Paulo e Silas ir para a cadeia e ser colocado no tronco, porque ele tinha algo com a vida deste carcereiro aqui. O carcereiro então pegou Paulo e Silas, não se importou com os outros que estavam lá, ele queria Paulo e Silas, porque foi através do que? Do clamor e da adoração de homens de Deus. A Bíblia diz que pegou eles e trouxe para fora. A palavra de Deus fala, irmãos, que aquele homem chega até eles e diz assim, olha, o que eu tenho que fazer para conseguir a minha salvação? Olha só, irmãos. Você está entendendo? O carcereiro não chegou nele e falou, ó, o que eu preciso para conseguir uma casa, um carro, dinheiro, para conseguir poder, autoridade? Ele chega diante daqueles homens e diz, o que eu preciso para obter a minha salvação? Paulo olha para dentro dos olhos daquele homem carcereiro, que a Bíblia não relata aqui o nome dele, e diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha o que Deus está dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tem crente aqui? Tem cristão aqui? Tem pessoas que adoram aqui? Olha para você ver o poder da adoração. Olha o poder da oração, aleluia. Muitos às vezes não dão crédito quando você ora, quando você louva, até lá na tua casa. De repente você está no teu trabalho e tem uma brechinha ali, você ora, você adora. Olha o poder da oração e o poder da adoração. Paulo olha para aquele homem e diz, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E Paulo então começou a pregar para ele ali. E quando Paulo e Silas começou a anunciar e pregar, ele começou a olhar os vergões de Paulo e Silas e falou, meu Deus, quantos vergões. Olha, vermelho, a Bíblia diz que ele pegou Paulo e Silas e foi cuidar dos vergões, foi lavar os vergões das costas dos homens de Deus. A palavra de Deus fala assim, que ele pegou já logo Paulo e Silas e falou, posso levar vocês para minha casa? Eu quero colocar vocês numa mesa, num banquete, eu quero servir comida para vocês, e logo depois, terminando, como está a noite, vocês retornam para a prisão, porque aí eles têm que saber que vocês estão lá. Ele já estava meio doido, atônito com aquela situação, falou, eu vou temer o quê? O homem ali orou e cantou, o céu se abriu, estremeceu as estruturas, quebrou as correntes, as portas se abriram. Quem crê que Deus abre porta aqui? E como eu creio que Ele abre porta, Deus abre porta onde não tem porta, e dentro de uma porta Deus abre outra porta, porque Ele é Senhor. E ele levou lá no banquete na casa deles. Então Paulo começou a pregar, já estava com as costas ali, mas Paulo, acredito que nem jamais estava sentindo dor naqueles vergões, porque ele adorou e louvou. Você tem noção da presença que desceu dentro do cárcere quando houve aquele terremoto? Paulo e Silas estavam cheios da glória de Deus. E Paulo então pregou para toda a família do carcereiro. Isso aconteceu, irmãos? Este carcereiro perguntou então para Paulo o que eu tenho que fazer para obter a salvação? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Ele falou, já que eu e a minha casa vamos ser salvos, então eu levo você lá para a minha casa. Chegou lá, sabe o que aconteceu? Ele pregou o evangelho, a família inteira falou, o que nós pode fazer para batizar?
já entregar a vida para Cristo e já então descer as águas do batismo. Ali houve salvação naquele lugar. Ali Deus trouxe algo sobrenatural para aquele lugar. O que eu posso dizer para você é que, independente da dificuldade, do problema que você encontra enfrentando, de repente você entra aqui dentro da igreja e Deus traz uma palavra para a tua vida para dizer que se você orar, Deus vai mexer com as estruturas. Se você adorar, Deus vai abalar os alicerces. Se você orar, as portas vão se abrir, as cadeias vão se quebrar. Tudo que foi levantado contra a tua vida há de se transformar em pó. As barreiras caem, os impedimentos caem, mas a vitória chega em nome de Jesus. Mas o que eu aprendo com a palavra de Deus é o seguinte: tem que ter fidelidade com Deus. Se Paulo e Silas não tivessem fidelidade com Deus, alguma coisa tinha acontecido? Não, mas quando ele estava na posição, algo aconteceu. E assim também nas nossas vidas, se nós estivermos na posição que Cristo nos colocou, algo tem que acontecer. Não desvalorize o teu chamado, não desvalorize aquilo que Deus confiou e fez na tua vida, mas se entrega verdadeiramente ao Senhor, porque o dia é hoje e não amanhã, porque o amanhã não pertence a mim e muito menos a você, mas somente a Deus. Mas nós temos que servir a Deus com retidão. Falhas nós temos, erros também, mas a nossa vida tem que ser entregue todos os dias no altar de Deus. Porque uma coisa eu posso dizer: o diabo está se andando aí fora, doidinho para tragar alguém. E se a oportunidade for a última, Deus fala: leva. Quem sabia que é assim? É bem assim. Não sei se é doído dizer, mas é bem assim, porque doído foi o que Paulo e Silas passou, com um lombo nas costas cheio de chibatada, mas mesmo assim não deixou de adorar a Deus. Que Deus está dizendo dentro desta palavra: não deixe de me adorar, não deixe de me servir, porque no momento certo eu mexo com as estruturas para dar vitória a você. Quem crê nesta palavra? Quem recebe esta palavra? Quem abre o coração para esta palavra? Glorifica a Deus, exalte a Ele, porque Ele é fiel nas nossas vidas.